passada, um grande descontentamento aconteceu por parte de usuários do transporte público aqui de União da Vitória, principalmente aos moradores entre a Vila Olindina e também Cacique, visto que, como diz o contrato, né, de concessão da empresa, são consideradas linhas rurais, não urbanas. Qual é a principal diferença? É o preço. Para você ter uma ideia, a tarifa urbana custa R$ 3,70, enquanto a rural R$ 8,50. Mas acontece que entre essas duas linhas, principalmente a Vila Olindina, tem uma certa região ali que fica entre a BR-476 e o Baú Clube de Campo, que existe ali moradores que estavam pagando já R$ 8,50, sendo que nesse trecho ainda pode ser considerado área urbana. A nossa equipe foi na semana passada, para ser mais exato, na quinta-feira, onde aconteceu uma reunião com os moradores fazendo as reclamações dessa questão da mudança de tarifa, que começou agora recentemente e que realmente é um preço inviável, não tem como se pagar todo santo dia R$ 8,50. Primeiramente, vamos à matéria. A gente conversou com uma das moradoras, representando então toda a comunidade ali, próximos à Igreja Nossa Senhora das Vitórias, e quem fala com a nossa equipe é a moradora Thaís. Acompanhe essa matéria. Até o dia 31 de janeiro a gente pagava a taxa de transporte urbano, a taxa de R$ 3,70. A partir do dia 3 de fevereiro, a gente passou a pagar R$ 8,50, alegando que a nossa linha é uma linha rural, sendo que ela transita apenas uns 2 a 3 quilômetros de estrada de chão que poderia ser considerado rural. O restante do percurso do ônibus, ele é considerado urbano e a gente pagava, até no dia 31 de janeiro esse valor urbano. Bom, até então era o valor, a empresa desde quando assumiu, que é a atual empresa, hoje claro com outro nome, ela sempre cobrou a tarifa urbana. Sim, desde sempre a gente pagou urbano, desde que começou o transporte coletivo aqui no nosso bairro, a gente pagou a taxa urbana. Bom, e para vocês que quiserem, por exemplo, não quer pagar o valor de R$ 8,50, que é um valor 3 vezes a mais com a tarifa urbana, quiser pegar a linha, por exemplo, do São Sebastião, qual a dificuldade? É muito distante até o ponto final? A gente tem que caminhar, dependendo da localização onde que a pessoa mora aqui no nosso bairro, de 4 a 5 quilômetros até chegar ao ponto final mais próximo no São Sebastião, que seria em frente à creche, próximo à igreja. A outra linha que a gente também poderia utilizar é a linha do Malon, onde o ponto final dela é até a Capimar. Só que também é um percurso de mais ou menos 2,5 quilômetros, sendo que ele ainda é pior ainda, pois não tem nenhuma casa, nada próximo, que torna muito perigoso esse trajeto para mulheres, crianças, para qualquer pessoa. E quanto aos horários, a empresa modificou alguma coisa ou a reclamação realmente ela está quanto a essa questão aí, principalmente do preço da tarifa? No período de férias a gente só tem o transporte na segunda e na sexta-feira, 2 horários, de manhã e ao meio-dia, que sempre foi assim desde que a empresa Piedade estava, e agora quando a TCI entrou continua assim. Mas nos períodos normais, de segunda a sexta, a gente tem 3 horários por dia, que eu acho que é suficiente, para suprir a nossa demanda. Falando nisso, em média, quantos são os moradores só aqui desta região? Em média, umas 10 pessoas no mínimo por dia, às vezes até por turno, dependendo do dia. No início do mês, assim, chega até ser 15 pessoas, até 20 por ser início de mês, pagamento de contas, tudo mais, Aí acumula mais pessoas para o transporte. E agora pagar R$ 8,50 fica inviável, né? Tem pessoas aí que às vezes vão a mãe, os filhos ou a família inteira, aí 4 pessoas, 5 pessoas, para pagar uma passagem de R$ 8,50 de ida e de volta, aí vamos contar quase que R$ 100 só de passagem, Tanto essa matéria, esta era a reclamação dos moradores que moram ali nas proximidades do Baú. Então, esta reunião aconteceu com os moradores na quinta-feira e só hoje vinculamos esta matéria. Por sermos aqui a questão do jornalismo ético, tínhamos que ouvir o outro lado. Na sexta-feira, houve uma reunião entre moradores e a empresa TCI. Conseguiram chegar a um consenso e esses moradores dessa região, não vão precisar, a partir de hoje, pagar o valor de R$ 8,50. A empresa se pronunciou através de nota. A nota diz o seguinte:
Transportes Coletivos Iguaçu Limitada vem por meio deste informar que, conforme prevê o contrato de concorrência pública número 006/2002, as linhas Vila Olindina e Cacique são denominadas como linhas especiais, de acordo com o anexo 3.2 do edital de licitação, sendo que a tarifa atual para as linhas especiais está fixada em R$ 8,50, conforme o decreto. Aproveitamos para informar que a linha Malon, a partir de hoje, dia 10 de fevereiro, será estendida então até as proximidades da Igreja Nossa Senhora das Vitórias, com saída do bairro em 3 horários, às 6h50, ao 12h35 e ainda às 17h40. E com saída do terminal urbano de União da Vitória ao 12h05 e também às 17h15, sendo nesses horários, portanto, linha Malon, que vai atender os moradores Nossa Senhora das Vitórias, tarifa fixada urbana, ou seja, R$ 3,70, é o que diz esta nota. E a empresa TCI aproveita para informar também, através de outra nota, que a partir do dia 12, agora de fevereiro, a linha do bairro São Sebastião, com saída do bairro São Sebastião, prevista para as 7 horas, ela terá o seu itinerário alterado. Depois de passar pelo conjunto Lagoa Dourada, o ônibus seguirá sentido a Avenida Paula Freitas para passar em frente ao Instituto Federal do Paraná, que era uma outra reivindicação de moradores que tinham ali, então, estudantes no Instituto Federal, e o ônibus até então ia apenas por cima, lá pelo Lagoa Dourada, indo sentido ao bairro São Brás. Então, esta linha, né, ela vai passar em frente ao Instituto Federal, a empresa, portanto, TCI, Transportes Coletivos Iguaçu, atendendo o pedido desses moradores, resolvendo assim esta questão. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.